Olá, você que nos assiste, TV Comunitária do Rio de Janeiro, Núcleo Consciência e Arte. Transmitimos também online, tvcomunitaria.rio. Conosco hoje a professora, dentre as matérias que ela leciona na Universidade Federal Fluminense, nós temos TVs públicas, dramaturgia, direção de atores, laboratório de realização. Mas agradecemos de antemão, antes de fazer qualquer com a sua apresentação, eu queria começar com Glauber Rocha. Por quê? Ele deu nome a um aeroporto que deu uma confusão. O governador lá da Bahia, apenas por questão, segundo ele, né, a nota oficial, ele fez cumprir a ritualística de convidar o presidente da República, né? E eis que o Bolsonaro quis mandar na festa ser dono, e aí ele disse, não, peraí, isso aqui tem dono. Glauber Rocha, mas isso aqui é importante. Glauber Rocha é um dos maiores cineastas, né, realizadores brasileiros. Ele faleceu em Portugal, por acaso, e infelizmente poderia estar vivo, né? Faz muita falta, era absolutamente genial, fez filmes maravilhosos, né? Baiano e um cineasta do cinema novo, que praticamente revolucionou a maneira de filmar e nos trouxe realmente uma modernidade com a sua genialidade, que é uma coisa muito importante para nós todos que trabalhamos com cinema. Professora Heloísa Machado, dentre as obras do nosso querido Glauber, você citava, a gente conversando antes aqui, Terra em Trance. Terra em Trance. Que tem algumas premiações também. Sim. Ele é muito premiado, muito conhecido na Europa e é uma figura artística muito importante, é uma grande referência artística. Temos que ter o maior orgulho e saudade de Glauber Rocha. Eu queria não só agradecer a professora por nos conceder esse bate-papo, mas também um tributo a ela, que ela foi uma das que colocou um tijolinho na TV comunitária, trabalhando como todos aqui, que aqui estiveram ao longo, desde a sua fundação, há 23 anos. Ela foi também da direção da TV comunitária. Não, foi em 2006. Isso. Até 2008, né? São 11 anos. E você tem um acervo, você tinha um núcleo também aqui. Sim. Fala um pouquinho desse trabalho, que está nos nossos acervos. Eu fiz parte do conselho, né? Essa TV é dirigida pelo conselho, eu era do Conselho de Ética, e eu e alguns companheiros fundamos 3 núcleos temáticos, a Cláudia Abreu e o Johnny Brabo. O Johnny era do núcleo de esportes, a Cláudia do núcleo de jornalismo e eu do núcleo de videodramaturgia. Eu quis usar esse nome em vez de teledramaturgia. E nós tínhamos um programa, foi sob a gestão do Silvio Cinedino, que é uma figura maravilhosa, né? E nós fizemos até um filme. Ele não só fez a produção, como ele trabalhou como ator. E nós filmamos 2 peças de teatro do Tchekhov nesse estúdio aqui. Isso se transformou num estúdio de cinema. Alguns alunos participaram porque eu fiz uma conexão com a minha pesquisa sobre direção de atores dentro da UF. E foi um projeto maravilhoso. Esse filme demorou muito para ficar pronto. Ele foi filmado em 2007 e ele ficou pronto só agora. O cinema às vezes demora muito mesmo. E nós queremos estrear esse filme. Vamos depois conversar sobre isso. Com certeza. Sobre os seus alunos, a Universidade Federal Fluminense, não só a parte teórica, né, que naturalmente você em aula, mas você vai com os alunos e começa a produzir. Como é essa que você chama aí laboratório de realização e direção de atores? Como é que isso se passa? E se vocês têm também assim mini produções, até para a gente depois aqui veicular.
Sim, exatamente. Na época do núcleo de videodramaturgia, nós tínhamos um programa e nós veiculamos os filmes dos alunos, porque eles têm que fazer filmes para poder se formar, né? E são os filmes de realização, os filmes finais. E há o laboratório de realização, que é uma disciplina optativa, e há a disciplina de realização, que é obrigatória. Nós temos disciplinas obrigatórias e optativas e temos disciplinas teóricas e práticas. Então, o curso é teórico-prático. Isso é 4 anos? 4 anos. E eles têm diversas disciplinas, né? Fotografia, som, edição, história do cinema, roteiro, direção de atores, que é uma disciplina obrigatória, que é a disciplina que eu dou todos os semestres, e eles fazem filmes. Nós temos lá um estúdio, né? Tem equipamentos e eles realizam filmes, fazem experiências práticas e tem aulas teóricas também. Tem um conteúdo teórico também. Interessante, a gente senta ali na poltrona dos cinemas, mas não sabe o que por trás, até a gente vê aquele encadeamento de imagem, por quantas etapas passaram. Exatamente. E quanto custou, né? Que é muito caro isso, né? Sim, é caro, mas o governo tem que realmente, uma universidade pública, né? Isso é uma responsabilidade do governo realmente, né? As universidades públicas devem permanecer públicas e elas têm que ser mantidas pelo governo federal. No caso, é uma universidade federal, né? E é muito importante que nós tenhamos cursos de artes na universidade. Cinema, teatro, música, artes plásticas, artes visuais, é muito importante isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre TVs públicas. Na verdade, eu diria que mesmo as TVs que se dizem aí particulares, privadas, elas têm uma concessão pública, né? Tem deveres. Sim. Como é Sim, então, eu acho essa ideia muito importante. Eu faço questão de trabalhar isso quando eu dou essa disciplina TV pública, e porque o sinal eletromagnético, ele é um bem público e deveria fazer parte de uma política de Estado, né? A TV no Brasil, ela nasceu privada, ao contrário de vários países, na década de 50, mais ou menos, quando se iniciou a radiodifusão. Ela nasceu pública em vários países, mas no Brasil ela nasceu privada. Então isso eu acho que deu uma certa distorção e hoje não há regulação da mídia, da comunicação, né? Houve vários encontros já a esse respeito, encontros nacionais, há muitos movimentos, né, que militam pela democratização da comunicação. Eu era aqui da TV comunitária quando eu entrei nesse universo e hoje eu tenho um projeto de pesquisa sobre TV pública. E também há estudos muito importantes como feitos pelo Coletivo Intervozes, por exemplo, e pelo Instituto de Estudos da Mídia Barão de Tararé também, do qual eu faço parte. E esses estudos eu utilizo em sala de aula e nós fizemos até um vídeo muito interessante sobre um estudo sobre a regulação da mídia em 12 países, de um livro do Coletivo Intervozes. E eu poderia até te passar esse vídeo pedindo autorização para o Coletivo Intervozes, onde os alunos falam sobre a regulação da mídia nesses países, inclusive os Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos à Venezuela, passando pela Europa, pelo Japão. Em todos esses países há uma regulação da mídia. Isso é muito importante. Nós não temos isso. A nossa legislação é muito pequena. Nós temos um pequeno texto dentro da Constituição que está defasado pelos avanços tecnológicos que ocorreram depois disso, da Constituição, né, de 88. E é muito importante que haja uma regulação maior, uma legislação mais profunda, né,
quando houve a primeira conferência de comunicação, foram aprovadas 600 propostas. E essa regulação da mídia não aconteceu, né? Nós tivemos 12 anos, mais um pouco, de governo do PT, e nesse período foi criada a EBC, ainda bem, né? EBC significa? EBC é a Empresa Brasileira de Comunicação, né? Onde tem a TV Brasil. Isso foi um ganho muito grande, mas a regulação da mídia não foi feita. E por causa disso, a meu entender, é que aconteceu o golpe, porque a TV privada, como não há regulação da mídia, a TV privada no Brasil se comporta como partido político. Ela torce para um político e não para outro. Então, a informação é tendenciosa, né? Não é neutra. E a gente sabe que nos países onde há regulação da mídia não é possível isso, porque se você faz uma matéria favorecendo um partido político, depois você tem que fazer outra favorecendo o outro também. Então, isso não acontece. Infelizmente, nós não temos essa regulação da mídia e o Brasil está hoje nessa situação, né? A presidenta Dilma foi deposta por causa de pedaladas fiscais, das quais ela já foi absolvida, mas na época esses canais hegemônicos, privados, falavam muito das pedaladas, e isso não é possível acontecer, né? Porque você não pode favorecer um partido e não o outro. Em todos os países onde há regulação da mídia, há uma série de itens que devem ser respeitados, né? Direitos políticos, direitos das mulheres, das crianças, de todas as comunidades, das minorias, né? Tudo isso são direitos humanos. Então, a comunicação, ela tem que estar a serviço, sobretudo, dos direitos humanos. Escuta, eu gosto muito de trabalhar com a ficha técnica. A gente, para estar hoje aqui no ar, a gente deve também um trabalho do nosso querido Max Figueiredo, ele que é também aqui tem um programa, Circuito Carioca, e vai fazer a edição desse nosso bate-papo aqui. Voltando aqui ao nosso bom tema, eu queria também uma palavrinha sua, porque você foi que me suscitou a lembrar desse aspecto. Dizem que a mídia chamada particular, que eu acho que toda ela é pública, na verdade. Sim, por causa do sinal, né? Ela tem coronéis, é um latifúndio. Sim, isso aí, né? Sim. Dividido praticamente entre 5 grupos. E a gente observa o seguinte, quando eles estão numa campanha para derrubar um presidente ou uma presidente, eles têm praticamente quase que a mesma manchete. E há quem diga que vem aí o grande capital, que são trilhões, né, o capital vadio, sobretudo, improdutivo, para poder mudar a presidência, principalmente aqui no terceiro mundo, em que a gente sabe que sempre essas alternâncias do poder é de forma de golpe. Né? E é isso mesmo, a gente... Você já falou que o que fazer é uma boa regulamentação, mas que tipo de regulamentação? Não, é um conjunto, né, de leis, de normas, é uma legislação, é necessário ter uma agência reguladora, né, de controle público, isso é muito importante, por isso que os conselhos são importantes, né? A comunicação pública deve ser coordenada, vamos dizer, regulada através de conselhos, com participação pública, com audiências públicas, né? Para isso não acontecer. Isso só acontece porque nós estamos em plena desregulação da mídia. Em todos os países que têm regulação da mídia, isso não acontece, inclusive nos Estados Unidos. Há uma agência reguladora que pode fazer parte do Estado ou pode ser paralela, né? Mas com ligações, né, ao aparelho do Estado, porque o sinal eletromagnético é um bem público, né? É como a terra, a água, a mata de um país, né? É o sinal
É o sinal eletromagnético. Isso é de interesse do Estado. Por isso que é necessário ter uma regulação, ter uma legislação e ter agências reguladoras mais com conselhos com participação pública, né? O conselho é formado por membros da sociedade civil, né? E é muito importante também incentivar as TVs públicas. Nós temos TVs comunitárias, universitárias, educativas e a EBC, que é legislativas, e a EBC, que é do Estado, né? Mas não deve ser colarinho branco, como se diz, né? Ela é mantida pelo Estado, mas tinha um conselho maravilhoso, um conselho, era o conselho da EBC, que foi dissolvido pelo Temer, né? Eu até escrevi um artigo na época sobre isso, né? O conselho foi dissolvido e isso retira o controle público e daí a gente não sabe mais o que acontece depois disso. Você está, né? falando da importância dos conselhos e o outro lado também não está nada, vamos dizer assim, também despreocupados para que isso não exista. Por exemplo, quando o Bolsonaro assumiu, ele praticamente quis desfazer todos, na sua ignorância, porque tinha conselhos que são da Constituição, só se mudasse a Constituição. O Supremo vai lá e veta. Depois teve outros que ele, com um simples decreto, não poderia destituir, né? Por quanto eram fruto de lei do legislativo e do presidencial. Não era um simples decreto, né? Mas mesmo assim ele está alterando, parece que a composição desses conselhos, para desfigurar, né? Desfigurar e tirar o controle público, né? Porque os membros do conselho são oriundos da sociedade civil, né? Ele é um conselho plural e é isso que garante a democracia, né? É uma garantia da democracia, a participação popular nesses conselhos que gerem justamente várias instâncias do poder, né? Várias instâncias regulatórias. É muito importante numa democracia que haja em vários setores, conselhos, com participação da sociedade civil, uma participação plural, com representantes dos movimentos sociais, de setores profissionais, etc. Você falou sobre as TVs comunitárias e eu queria também, se você tem informações mais recentes para a gente, porque um dos motivos que eu acho que a Dilma também caiu, que despertou a ira desses coronéis da mídia, foi que ela, um dos últimos decretos dela em 2012, por aí, ela criou as TVs digitais, né? Os canais da cidadania. Sim, os canais da cidadania. E seriam para cada cidade do Brasil, para cada município, 2 canais da cidadania. Exatamente, com várias bandas, né? Com várias bandas, teria até 4. Mas exatamente, então aumentaria o poder da TV pública. Né? Porque a TV pública é uma rede, né? A TV pública não é só a TV Brasil, né? É essa malha. Aliás, nós temos muitos canais de televisão no Brasil. É espantoso isso, né? Nós temos mais de 200 canais públicos no Brasil, entre comunitárias, universitárias, legislativas e educativas. E isso, o canal da cidadania, aumentaria ainda mais essa malha pública. Por isso que não é realmente do interesse, sobretudo da mídia privada, que é hegemônica. Agora eu gostaria de falar, sobretudo, da importância da teledramaturgia, porque a gente pensa que só o jornal é importante, né? O jornal informa, mas a teledramaturgia também informa, né? A dramaturgia é uma forma poderosa, como já dizia o Brecht, de transformação social, né? Porque é a forma dramática, onde o público ele recebe informações e ele pode analisar a realidade, né? Um instrumental poderoso de análise crítica da realidade. Então é muito importante, por isso que eu aqui, junto com os outros companheiros, lutamos para a fundação do Núcleo de Videodramaturgia, porque é muito importante que as TVs públicas
produzam dramaturgia, porque senão só as TVs privadas ficam com esse direito e esse poder de produzir dramaturgia. O Brasil é um grande produtor de audiovisual, não só de cinema como de telenovelas, a gente sabe disso. Mas essas telenovelas têm que ser produzidas também pelas TVs públicas, porque o discurso tem que ser diferente, né? Eu acho que as telenovelas brasileiras são maravilhosas do ponto de vista técnico, mas com conteúdos muito deseducativos. E está na Constituição que a finalidade da televisão brasileira deve ser educar e transmitir cultura. E isso não acontece muitas vezes, né? A dramaturgia é uma escola de deseducação, é uma má escola. Isso não poderia acontecer, mas a gente também não deve censurar. O que a gente deve fazer é produzir uma nova dramaturgia. Né? Tem tanta gente fazendo roteiro, né? Vamos produzir roteiros diferentes, roteiros que abordem temas de interesse popular, de interesses da população, né? Que trabalhem com os direitos humanos, que transmitam ideias, que eduquem e tragam uma nova cultura para o país. Então é muito importante produzir dramaturgia. Toda essa malha de TV pública deveria estar produzindo dramaturgia. Não só fazendo jornal também, mas não só fazendo jornal, né? É muito importante se preocupar com novelas, minisséries, filmes, seriados novos. Professora, eu não posso deixar de abordar um assunto que está hoje nas manchetes, né? Bolsonaro. Olha, se a Ancine continuar a jogar ideologias, a gente fecha a Ancine. O que você acha disso? Não, isso é um equívoco. A Agência Nacional assim. do Cinema, né? Fala um pouquinho daí. Sim, a Ancine é importantíssima para o fomento do cinema e do audiovisual de uma forma geral, e isso é um grande equívoco, porque são pessoas que veem essa questão ideológica em todo lugar, né? É terrível isso, né? Não tem que ter filtro. Esse filtro é censura, nós já passamos por isso. Isso não pode voltar, né? E uma das indústrias criativas mais poderosas do Brasil é o audiovisual. Nós somos um país audiovisual, além de musical, né? Então, assim, matar o nosso audiovisual ou colocar a Ancine sob controle, sobre filtros, né, através de frases feitas, é um grande equívoco cultural. É um grande equívoco realmente, e vai ser terrível. E a contribuição até aqui da Ancine, grandes produções? Sim, tem sido fundamental. Lógico que é a agência do cinema, exatamente como deve haver uma agência de fomento também para as televisões públicas. Né? Essas agências regulatórias e agências de fomento são fundamentais. Professora Heloísa, nós temos mais 3 minutos, que continuam sendo seus, para você dar um recado aqui para a gente, o que fazer aí para nós termos um melhor cinema, melhores vídeos, né? Olha, a arte ela está muito vinculada a questões políticas, nós não podemos nos alienar, né? Então, todos vocês que trabalham com artes, cinema, teatro, música, nós temos que lutar pela democracia e por condições de fomento que favoreçam todos os pequenos grupos, a arte alternativa e não só a arte oficial, a comercial, aquela que rende lucros. Essa é uma discussão que nós já fizemos muitas vezes, e o novo ele surge justamente de um descompromisso com um retorno comercial, né? A arte experimental é muito importante, assim como as televisões públicas. A arte é pública, ela é democrática, e nós temos que aproveitar espaços como esse, por exemplo, da TV comunitária. Procurem a TV comunitária para que ela veicule a sua criação. Isso cria uma voz, isso dá voz a quem não tem voz num país dominado por uma mídia hegemônica, privada e com interesses comerciais e políticos partidários. Vamos lá, vamos lutar.
Beleza. Heloísa Toledo Machado, obrigado pela Eu que agradeço. ter acedido aqui ao nosso convite. A casa é sua. Nós queremos mais uma vez agradecer o que você já fez no passado e com essa entrevista também continua nos ajudando. Olha, voltaremos, você não vai escapar não. Outras vezes para falar do cinema novo. Tá certo. Eu queria te agradecer, Soriano, por essa oportunidade de voltar a essa casa que eu frequentei como conselheira durante 2 anos. Muito obrigada, estou muito contente. Olha, nós aqui agradecemos e estamos felizes. TV Comunitária, canal 6 da NET, também transmitindo online, tvcomunitaria.rio. Aqui o nosso grupo, o Núcleo Consciência e Arte. Muito obrigado pela sua audiência.